Que dia lindo, hein? Muito bonito. A gravação já foi iniciada, vou iniciar o compartilhamento. A voz da gente já não é boa, né? Ainda mais de manhã. Tá aparecendo a aula aí para vocês? Está sim. Show. Então, pessoal, eu estava conversando com alguns alunos no campus essa semana e a gente estava conversando, trocando uma ideia sobre a disciplina. E o que eu pensei da gente fazer lá, né, conversando com eles? A gente faz a aula, nessa parte da aula. Depois eu libero para vocês, na própria aula mesmo, algumas questões para vocês resolverem. Deixa aí uns 40 minutos para vocês fazerem. A gente retoma a aula corrigindo essas questões. O que vocês acham? Interessante. A gente pode deixar a aula um pouco mais dinâmica, assim. Bem, hoje a nossa aula vai ser sobre dois sentidos especiais que estão muito relacionados à nutrição. Por conta da percepção, né, dos alimentos, dos sabores, da textura, né, como que a gente percebe o alimento na boca, quais prazeres eles trazem, quais sensações eles trazem. Pode ser uma sensação boa, uma sensação ruim, né? Então, são dois sentidos que estão muito relacionados, tá? Olfação e gustação. Na verdade, a gente não vai estudar a relação entre gustação e olfação propriamente dito, porque isso é muito complexo. E, na verdade, tem-se uma teoria sobre essa comunicação dos sentidos, olfação e gustação, mas como são infinitas possibilidades, a gente só tem uma teoria, né? Um princípio de como isso acontece, formando o paladar. Então, na verdade, a gente consegue sentir os aromas diferentes. Então, cada alimento tem um aroma diferente, mas ele só tem, no máximo, 5 qualidades básicas: doce, salgado, azedo, amargo ou umami. 5 qualidades de sabores que nós conseguimos perceber. Mas a constituição dos alimentos é muito diversificada, né? Inclusive com as moléculas de odor. Aí juntam o odor dos alimentos com com essas 5 qualidades de sabores que a gente consegue perceber, e aí a gente forma o paladar. Então eu posso ter alimentos, né, com qualidades bem parecidas, amargo, azedo, salgado, doce, umami, muito parecidos, porém com aromas diferentes. Isso vai mudar completamente o paladar deles, a percepção do paladar desses alimentos. Tá? Então nós vamos focar na olfação e na gustação, tá bom? Olfação, olfato, né? São sinônimos, assim como gustação e... Não, gustação e paladar não são sinônimos. Não são sinônimos. Ambos, a gente já viu
Vamos lembrar, tato, propriocepção, temperatura, dor, prurido. Na aula passada nós vimos audição, equilíbrio e visão. E hoje nós vamos falar de uma percepção diferente. A quimiorrecepção ou quimiopercepção. A quimiopercepção ela vai estar relacionada com substâncias químicas que a gente percebe de formas diferenciadas. Né? Então, a composição química das moléculas odoríferas e a composição química das moléculas dos alimentos vão nos dar olfações e gustações diferentes, porque nós temos receptores específicos para cada molécula odorífera, para cada molécula de sabor. Tá? Então, esses receptores químicos específicos para cada tipo de substância é que nos vai trazer essa interpretação toda. É uma percepção química. Essa quimiopercepção, ela tem desde as bactérias. Não que as bactérias consigam sentir cheiro, aromas, não, elas não têm sistema nervoso, né? Mas elas conseguem perceber as qualidades dos meios onde elas estão por quimiopercepção. Elas têm moléculas nas suas membranas que conseguem fazer com que elas percebam o ambiente em que elas estão. É muito parecido com as nossas células gustativas, nossas células gustatórias e as nossas células olfatórias, né? Que também vão perceber a química do ambiente onde elas estão, né? A diferença é que a gente consegue interpretar esses sinais de forma muito mais minuciosa. A bactéria só vai conseguir perceber se o meio é satisfatório, se o meio não é satisfatório, para ela se proliferar, né? De uma forma, lógico, inconsciente, né? As bactérias não conseguem pensar, mas isso que vai acontecer. Por exemplo, também delas migrarem para uma região onde tem mais carboidrato do que uma região que tem mais proteínas, né? E assim sucessivamente. Então, essa quimiorrecepção, na verdade, é um processo muito antigo. Nos vertebrados, isso foi sendo, até nos invertebrados também, foi sendo mais trabalhado por conta do sistema nervoso que eles desenvolvem, tá? Principalmente aí nós, os vertebrados. Bem, dito isso, como vocês poderiam definir, então, a quimiorrecepção? O que seria quimiorrecepção? Quem poderia ajudar a definir aí o que seria uma quimiorrecepção, de acordo com o que eu falei? Seria uma recepção que quimicamente percebida? Recepção. Professor, seria uma recepção quimicamente percebida? Uma recepção. Por exemplo, porque a gente tem os outros dois planos que eles recebem mecanicamente, com toques, coisa assim. Já quimicamente, seria dessa forma química. Recepção quimicamente percebida. Recepção quimicamente percebida. Tá. Beleza, ótima comparação que você fez com a mecanicamente, né? Que a gente já viu a percepção mecânica, né, as ondas, os movimentos ondulatórios. Tá, beleza. Vou colocar aqui entre
parênteses, de substâncias químicas. Essas, né? Substância química. Ok. Aqui tem um erro. Não é a gustação que está envolvida com a olfação. Sim, para formar o paladar, tá certo. Vocês poderiam dizer aí a importância da gente sentir o cheiro das coisas? Não só dos alimentos, mas das coisas? Para evitar que a gente coma alguma coisa estragada. Boa, né? Quando a gente vai comer... Eu tenho um hábito péssimo de cheirar a comida. Dá uma fungada mesmo na comida. Primeiro que a gente percebe aqueles odores de putrefação, né? Secretado por bactérias. Daquele, né, que a gente consegue perceber quando o arroz está azedo, o feijão está azedo. A gente diz azedo porque realmente eles ficam acidificados. Mas eles, na verdade, estão deteriorados, né? Então a gente consegue perceber a deteriorização dos alimentos, verdade. Mas nem sempre um cheiro ruim significa que o alimento está deteriorado, né? Só para a gente focar nisso. Por exemplo, os queijos, né? Os queijos não têm cheiros muito bons, né? Mas não indica que eles estejam necessariamente deteriorados. Então, uma situação de defesa, né, da gente. Outra situação. O contrário também, para a gente sentir cheiros bons que acabam abrindo apetite, né? Nossa, que legal! Isso aí, né? A gente tem realmente essa relação, né, do olfato e da gustação com o nosso apetite. Às vezes, até uma carência nutricional, um determinado nutriente, faz com que a gente tenha apetites voltados para diferentes tipos de alimentos. Por exemplo, quem tem diabetes não consegue usar a glicose, né, muito bem por suas células musculares e adiposas. Então, mesmo que tenha muita glicose no sangue, as células não conseguem utilizá-la. Dá a sensação para o diabético que ele tem que ingerir mais açúcar, porque está faltando açúcar para as células. Muitos diabéticos relatam realmente essa sensação de ter vontade de comer doces, alimentos açucarados. Interessante. Então, já estou falando aí de gustação junto com olfação, né? A gente sente um aroma, né? Sente que o vizinho está fazendo a comida, já abre seu apetite. Né? Às vezes você ainda não está nem começando a preparar a sua, mas o vizinho já botou o feijão para cozinhar, já está refogando um arroz, está temperando ou refogando uma carne, e aí a gente já começa a sentir vontade de comer, desencadeado pelo olfato. E para quem também não enxerga, é bom para poder se orientar, né? Poder se orientar. Como assim? Com certeza, concordo contigo, mas você pode explicar melhor? Se orientar como? Então, está perto de determinada coisa, de repente, de perigo, alguma coisa que tem um cheiro próximo, aí ele sabe que ele não pode, ele está chegando próximo do perigo. Se tiver uma barraquinha de cachorro-quente, alguma coisa, eu acredito que seja assim. Pelo cheiro, ele sabe aonde que ele está, mais ou menos. Verdade. E por que a gente... O gás de cozinha, ele não tem aroma. É adicionado um aromatizante nele, uma substância odorífera, para que a gente perceba o vazamento do gás, senão nós não perceberíamos, né? Justamente por conta disso daí. Aqui na minha rua teve vazamento de gás, chamaram o bombeiro, a vizinha não estava em casa, e salvou a vida, assim, a casa ia explodir toda, porque ela mora numa casa conjugada. Se não fosse a percepção do cheiro, a casa dela ia explodir. Verdade. Perfeito. Isso a gente está trazendo para o nosso cotidiano, mas a gente pode pensar também, por exemplo,
Em animais, o gambá. Qual o tipo de defesa que o gambá usa? Um dos tipos de defesa que o gambá usa. O odor. O odor. Então, aquilo incomoda, a gente já sabe que o odor é característico e sai de perto do gambá. Ele afasta, né? Secretando substâncias odoríferas. E a gente percebe essas substâncias, né? E nós tomamos prudência. Assim como a gente também, quem vai no zoológico, percebe muito bem os cheiros característicos das jaulas dos felinos, das jaulas dos macacos, né? Então, a gente percebe o ambiente também a partir do olfato, não só a visão, não só o tato, né? Não só o equilíbrio, mas o olfato também é importante para a gente sentir o ambiente. Perfeita colocação, Jeane, muito bem. Outras situações que vocês possam se lembrar. Relações sociais. Já ouviram falar de feromônios? Sim. Então, feromônios são substâncias, né, que o nosso corpo exala. Cada um tem um cheiro diferente, né? As mães e os bebês, né? Ou melhor, os bebês se conhecem mais as mães e os parentes próximos por conta da olfação, do cheiro, às vezes também do toque, né? Então está muito relacionado isso nas nossas relações sociais. Inclusive tem pesquisas, ainda não foi comprovado, tá, gente? Mas existe essa questão de interesse sexual propagados por feromônios. Isso é mais característico em animais mais primitivos que a gente. Então, por exemplo, um cachorro sabe quando uma cadela está no cio por conta dos feromônios que ela secreta, que ela exala. Então, esses tipos de animais, eles não fazem relações sexuais a todo momento, né? Eles fazem relações sexuais exatamente no momento em que está propícia a ovulação, tá? Já nós humanos, há sim feromônios que vão aguçar mais o apetite sexual, isso é muito pessoal, tá? É o que a gente chama aí que a gente pode relacionar a química do amor, né? Quando rola uma química, literalmente, entre duas pessoas. Mas nós não temos receptores, ainda não foram encontrados receptores específicos para esses feromônios associados ao apetite sexual, tá? Mas há, sim, alguma percepção, não que seja, assim, específico para eles, mas há, sim, uma relação deles pode haver, sim, uma relação deles com com o apetite sexual, tá? Então, nas relações pessoais, nas relações sociais, o olfato também é muito importante. Aí entra também condições de saúde, né? A partir do olfato, a gente percebe também alguns sinais de doença. Por exemplo, um mau hálito, né? Que pode ser uma acidose metabólica, uma cetose metabólica, hálito cetônico, pode ser algum tecido necrosado, né? Ou uma sudorese excessiva, né? Então a gente consegue perceber também alguns sinais de doenças, alguns sintomas, por conta do olfato. Então o olfato está relacionado com muitas situações do nosso cotidiano, né? Muito bacana essa nossa discussão. Alguém aqui já perdeu o olfato? Ficou sem olfato? Já tive Covid. Quando teve Covid, né?
Essa perda do olfato, ela nos traz consequências. Vocês conseguiriam imaginar as consequências da gente ficar sem olfato? Baseado nisso que a gente falou? Ai, falta de apetite total. Perde o apetite, né? A gente passa a se alimentar sem sentir o prazer. Passa a se alimentar apenas por saber que a gente tem que se alimentar. Mas a gente perde o prazer da ingestão do alimento. Gente, isso pode levar à depressão, pode levar à ansiedade, tá? Então, são coisas que a gente às vezes não para pensar, mas que essa deficiência simples, né? Só perder o olfato, né? Além de expor o indivíduo a situações de insegurança. Imagina aí se a vizinha da Giane, ou se os vizinhos da casa aí da vizinha da Giane, né? Onde teve vazamento de gás, estivessem sem perceber o olfato. Na casa da mulher é acusada quando ela chegasse. E ela ainda deixou o bolo no forno. Ah, meu Ela Deus. salvou o bolo. Ah, meu Deus. A gente se lembra aí dessa situação mais recente que teve, acho que foi em Brasília, não lembro agora, ou São Paulo, que os jovens estavam dentro do carro, com o ar-condicionado ligado, o carro estava ligado e teve um vazamento de monóxido de carbono para dentro do carro, Sim. né? E o monóxido de carbono também não é inodoro, também é inodoro, né? Também não tem cheiro. Então, aqueles jovens não perceberam o vazamento. Mas estava passando mal e voltaram para dentro do carro, isso que eu não entendo. Eles estavam passando mal porque eles imaginaram que estavam passando mal porque tinham lanchado antes. Eles estavam imaginando que estavam passando mal por conta do alimento que haviam ingerido. Aí, confunde tudo, tá vendo? Confunde tudo. Confunde tudo. Aí não deram importância, não sacaram, né, o que estava acontecendo. Interessante é que eles não sentiram nem falta de ar. Depois, né? Depois sentiram, claro. Até saíram do carro, ficaram na calçada esperando socorro e tudo. Mas são situações em que ficar sem olfato ou não ter essa aptidão é complicado. Bem, nós temos a cavidade nasal, né? Bem, primeiro a gente tem que saber que a gente sente o aroma, né? O nosso olfato, a partir das moléculas que a gente inspira e passam pelas nossas cavidades nasais. Só para lembrar, a gente tem duas cavidades nasais, direita e esquerda, né? Separadas pelo septo. E nós temos, então, todas as estruturas que a gente for ver aqui duplicado. O que tem do lado direito tem do lado esquerdo também, tá? A gente tem um epitélio olfatório. Esse epitélio olfatório, ele fica bem no meato esfenoetimoidal, aqui em cima, ó. Esse epitélio olfatório, ele fica bem nessa região superior da cavidade nasal. De ambos os lados, tá? Esse epitélio, ele tem neurônios olfatórios, e esses neurônios, eles já vão captar as moléculas odoríferas. Existe um neurônio para cada tipo de molécula odorífera. São mais de milhões de neurônios que compõem esse epitélio olfatório, e a gente consegue perceber N moléculas aromáticas. Essas moléculas aromáticas são percebidas pelos neurônios e levados até o bulbo olfatório. O bulbo olfatório ele já fica lá no encéfalo, abaixo do lobo frontal do cérebro. Então, lembra que a gente tinha falado que o olfato não passava pelo tálamo, né? Ele já vai direto para esse bulbo olfatório.
Então, esses neurônios olfatórios do epitélio olfatório, eles são específicos para cada tipo e eles vão depois concentrando esses odores que sentem, que percebem, para nervos, né, específicos e vão chegar no bulbo olfatório em pontos específicos também. Esse bulbo olfatório ele já começa a fazer as interpretações dos diferentes cheiros. Então, assim, muitos cheiros são compostos pelas mesmas moléculas odoríferas, mas com concentrações diferentes delas. Então, são percebidas pelos mesmos tipos de receptores, de neurônios olfatórios, porém, como as concentrações dessas moléculas odoríferas variam, aí a interpretação do cheiro também varia. Vamos ver aqui. Então, tem os neurônios sensoriais primários ou neurônios sensoriais olfatórios. Os axônios desses neurônios formam o nervo craniano 1, o primeiro par de nervo craniano. Acho que eu tenho uma outra imagem aqui na aula, melhorzinho para a gente mostrar. Aqui. Aqui a gente tem uma imagem do epitélio olfatório. Uma imagem não, né? Uma representação, né? Ele é formado por células de sustentação. Essas células de sustentação são células que vão nutrir os neurônios, tá? Vão nutrir os neurônios olfatórios. Neurônios olfatórios agora eu estou marcando aqui, ó. Os neurônios olfatórios. Os neurônios olfatórios, eles têm dendritos que vão para a cavidade nasal e os axônios vão formar os nervos cranianos, primeiro par de nervo craniano. Tem também células que formam a glândula de Bowman, células epiteliais, que formam as células de Bowman, ou melhor, glândula de Bowman. Essa glândula de Bowman produz o muco da cavidade nasal que recobre o epitélio olfatório. Capilares sanguíneos, né, estando aqui na lâmina própria, que separa o tecido conjuntivo ósseo do tecido epitelial, que a gente está vendo aí. É um tecido epitelial pseudoestratificado, né? As células estão justapostas, bem laterais, mas os núcleos estão em posições diferentes. Beleza. Então, esses dendritos, os dendritos, eles formam, na verdade, cílios imóveis, tá? E são nesses dendritos que as moléculas odoríferas vão se ligar. Aí, elas se ligam, desencadeiam um potencial de ação. A gente vai ver como que isso acontece. E esse potencial de ação vai sendo transmitido até chegar no bulbo e do bulbo para as regiões corticais que interpretam os diferentes cheiros corticais do cérebro. Esses estímulos, gente, variam de acordo com a concentração da molécula odorífera. Quanto maior for a concentração daquela molécula, mais
neurônios receptores são despolarizados, né? Ou seja, reagem com aquelas moléculas odoríferas, e aí a gente consegue perceber a intensidade do aroma. Então, se eu pegar, sei lá, um frasco de álcool, abrir o frasco de álcool aqui e cheirar de longe, menos moléculas odoríferas do álcool estão chegando no meu epitélio olfatório. Então, eu sinto o álcool, sinto que tem a presença do álcool ali, né, de uma forma menos intensa. Agora, se eu cheirar diretamente o frasco do álcool, onde tem maiores concentrações de moléculas odoríferas, mais neurônios do meu epitélio olfatório vão ser ativados, tá? Então, vão desencadear mais potenciais de ação, e aí eu vou perceber a intensidade maior daquele aroma, tá? Tem a ver com Então, a gente percebe os aromas pelos neurônios olfatórios, neurônios sensoriais primários, que passam para os neurônios secundários, que estão lá dentro do bulbo olfatório, e do bulbo olfatório eles passam para o trato olfatório, que vai levar a informação para o córtex olfatório no cérebro. Ok? Também pode chegar o sinal no sistema límbico. E chega, tá? O sistema límbico é aquele que está relacionado às nossas emoções, nossas percepções mais cognitivas. Então, a gente tem muito do nosso aroma registrado, né, nosso histórico de vida. Então, se eu sinto um cheiro de uma comida, ela pode me remeter à merenda da escola, pode me remeter à comida da minha avó, a um prato que eu consumi num momento muito especial, num primeiro encontro, numa viagem legal, né? Então, a gente vai associando o aroma ao sistema límbico, às nossas emoções, tanto emoções positivas como negativas, né? Então, tem gente que é traumatizada porque a mãe força a comer um determinado tipo de alimento que a criança sente o cheiro, né? Lógico, mas a mãe força a comer aquilo, né? Com o passar do tempo, a criança vai rejeitar aquele alimento com uma situação traumática, vai sentir aquele cheiro e logo já vai ter um repúdio, né? Eu não como dobradinha por causa do cheiro, porque eu era obrigada a comer quando era criança. Aí. E às vezes esse repúdio é tão intenso que chega a dar náusea, vômito. Eu passo mal. Qualquer lugar que eu tiver sentindo cheiro de dobradinha, eu passo mal. Aí. Né? É uma associação do nosso córtex olfatório com o sistema límbico. Tá? Então, essa transmissão aí das sinapses também chega ao nosso sistema límbico e a gente tem as nossas emoções abaladas com isso daí. Obrigado pelo exemplo, Jeane. Isso acontece com muitas pessoas, inclusive com dobradinha mesmo, né? Eu adoro dobradinha. Comigo o efeito é contrário. Adoro dobradinha. Não posso nem te convidar para comer dobradinha na minha casa. Nunca vai ter. Pior que eu não posso convidar você para comer dobradinha na minha também. Eu como arroz com feijão, não tem problema não. Ah, isso aí. Arroz, feijão com ovo frito, hein? Tamo junto. Professor, Oi. existe alguma explicação para algumas pessoas acharem determinado cheiro bom e a outra achar horrível, igual o caso da Giane aí? Tirando o fato do trauma de ter sido obrigada, o que gera a pessoa achar o mesmo cheiro que você acha cheiroso, horroroso? Eu ia falar disso agora. Também tem um pavor de cheiro de dobradinho. Tem gente que adora cheiro de curral. Tem gente que não suporta cheiro de curral. Pois é, como é que pode, né? Dá muito relacionado a esse histórico emocional, né? Então, se você teve momentos muito prazerosos no curral, de estar lá correndo com os amigos, né?
depende muito da situação de cada um. Tem esses aromas, essa intensidade, tudo é interpretada por cada um, né, de forma diferente no seu córtex ali olfatório também. Mas principalmente tem mais a ver com o sistema límbico do que com a interpretação do córtex. E aí tem mulheres grávidas também que ficam com dificuldade em certas coisas, né? Cheiros, não gostam. Né? Não pode chegar perto. Tem um perfume que adora, e quando fica grávida não pode nem chegar perto daquele perfume. Desde até hoje. As percepções da intensidade podem variar muito. Engraçado, André, você está falando aí do cheiro. Você quer ver uma coisa que, para mim, se eu sentir o cheiro, me dá ânsia de vômito, é jaca. Eu não consigo ficar perto de jaca. Nossa, Jaca também não me agrada. Estranho, que eu não consigo, só o cheiro já me dá enjoo. Não me agrada. Adoro o cheiro de jaca. Pois é. Olha como a gente está falando de cheiros diferentes, cheiros iguais, né, percebidos de formas diferentes pelas pessoas, e como que isso também pode afetar as nossas relações sociais. Eu não posso chamar a Giane para comer dobradinha na minha casa. Né? Agora eu sei que eu não posso chamar a Bia para comer doce de jaca na minha casa. Pois é. Então... Mas eu também não como dobradinha também não, que eu também não gosto não, também não aguento o cheiro da dobradinha. Ai, graças a Deus. Ai, Jesus. Tá? Então, olha como a percepção do ambiente, a percepção, né, como que a individualidade de cada um, até no olfato, vai controlando aí essas relações sociais, né? Muito interessante como a gente consegue propagar isso, né, para esse tipo de relação. E vocês na nutrição, que estão sempre trabalhando aí com alimentos, não tanto com gastronomia, né, mas percebem como a gente se reúne, né, em volta de um prato de comida. Professor, mas assim, eu entendi a questão do sistema límbico, que está relacionado com sensações, né, com emoções. Mas, por exemplo, eu nunca tive problema com dobradinha, nem com a jaca também, não gosto também. Como é que pode ter repulsa por uma coisa que não teve um problema relacionado? É interessante. De qualquer forma, a gente se defende a partir dos cheiros, tá? Não tem ainda, Letícia, descoberto todos os caminhos do olfato e da gustação. São sentidos que ainda estão sendo descobertos. Quando você pegar, por exemplo, uma bibliografia para ler, você vai ver que toda hora diz assim, parece que funciona dessa forma. Há evidências de que, porém, em roedores a evidência é o contrário, porque está tudo ainda em muito desenvolvimento. Até pouco tempo atrás, por exemplo, a gente estudava... Eu cheguei a estudar isso na faculdade, tá? Que a gente percebia os sabores em regiões próprias da língua. Então, na ponta da língua, a gente sentia o doce, se eu não me engano, o azedo. Aí atrás o doce, ainda na ponta da língua. No fundo da língua, a gente sentia, se eu não me engano, o amargo. Nas laterais, a gente sentia o salgado. Tipo assim, tá? Eu posso estar falando em regiões da língua. Na escola eu aprendi assim. Pois é, mas isso já caiu. Há 10 anos atrás. Isso caiu, isso não é mais assim. A gente tem células gustatórias espalhadas na língua da mesma forma. Olha que interessante. Então, aquilo a gente já não aprende mais. Não estava atualizada sobre isso. Aquilo Meu filho falou sobre isso outro dia. Oi? Quem? Meu filho de 11 anos chegou aqui falando sobre isso na aula dele. Então, agora isso a gente já não tem mais isso. Porque o que se acreditava? Que existiam papilas gustatórias para doce, para salgado e tal. Não, mas a gente tem células que percebem os diferentes sabores em todas as papilas gustatórias, espalhadas na língua inteira. Então, essa questão da percepção do sabor mudou muito. Porque, na verdade, a gente tem realmente, se a gente parar para pensar, se a gente colocar substâncias na boca, a gente vai realmente sentir na língua
onde eles atuam mais. Porém, o cérebro interpreta tudo que é lido na superfície da língua. Então, na verdade, ali tem mais receptores somatosensoriais relacionados à temperatura, relacionados à textura do alimento, que vai estar envolvida nessas percepções na própria língua. Então, é uma percepção que a gente tem na língua, mas não que a gente vai sentir os sabores só naqueles locais da língua, não. A gente percebe aqueles sabores na língua, mas não quer dizer que o doce é sentido só na ponta da língua. Então, quem perder a ponta da língua não vai sentir mais o sabor doce. Não. Continua sentindo o sabor doce dos alimentos. Tá? Nossa, que legal. É interessante. Então, assim, tem muita coisa ainda sendo desenvolvida, tá, Letícia? Então, assim, muitas dúvidas que vocês tiverem, nem eu, nem outro cientista, nem, nem o bam da fisiologia, o específico disso vai conseguir solucionar. Porque ainda tem muita coisa para ser descoberta. Né? Dado aí a quantidade de aromas diferentes que a gente tem. Né? E como cada um vai interpretar realmente, é o que você disse. Né? Agora, tem até perfumes. Né? Tem gente que adora cheiro de rosas. Tem pessoas que acham o cheiro de rosas enjoativo. É muito individual, né? É muito individual. A gente percebe o cheiro, do mesmo jeito. As Só moléculas que um odoríferas agrada e a são as outra não, mesmas. né? Oi? Só que uma pessoa se agrada do cheiro e a outra E a não. outra não, exatamente. Mas as É igual, moléculas. para mim é igual quem fuma, eu não consigo entender. Eu falo assim, gente, troço tão fedorento, como que a pessoa consegue pegar um hábito com uma coisa que fede tanto? E você não sabe da maior. A maioria dos fumantes não gostam do cheiro da fumaça. Uai, pra que fuma? Ué, por conta do vício, da nicotina. Como que é isso que não dá para entender. A pessoa sabe que o negócio tá fedendo e insiste. Eu não insisto em comer uma coisa que eu acho que Por que fede. surgiram esses cigarros eletrônicos? Por causa do cheiro. Não tem mais emissão da fumaça, né? Mas continua tendo a nicotina. A Doideira. nicotina traz mais prazer do que a fumaça traz de desprazer. Caramba. Muitos fumantes você vê fumando assim, ó. Põe o cigarro longe enquanto tá fumando, para aquela fumaça sair de perto dele. Deus me livre. Então aqui, ó. O sistema límbico ele é formado pela amígdala, pelo hipocampo, tá? Que são controlados pelo hipotálamo. Não precisam saber o sistema límbico, só coloquei para ilustrar caso vocês tenham alguma dúvida. A amígdala, por exemplo, é uma glândula que está muito relacionada à agressividade. Quanto maior a amígdala, normalmente maior a agressividade. Homens tendem a ser mais agressivos que mulheres, não só por conta da testosterona, mas também pela amígdala, que normalmente é maior nos homens do que nas mulheres. Também em relações sexuais, essas coisas assim, tá? O sistema límbico está muito relacionado às emoções. Então, já falamos disso aqui, epitélio olfatório, neurônios sensoriais, já falei. Falei disso daqui já. Aqui, ó. Então, aqui está mostrando como que os diferentes neurônios sensoriais, os neurônios olfatórios, vão formar os nervos cranianos, tá? O primeiro par de nervo craniano. Então, isso aqui é o primeiro par de nervo craniano, ó, que vão levar os seus potenciais de ação até o bulbo, né? Então, isso aqui está dentro do bulbo, né? Isso aqui tudo é o bulbo olfatório. Fica lá bem. Olha como é tão intrínseco, né, gente? Tão pertinho o epitélio, nossa cavidade, cavidade nasal, tem ali
osso, que eu não vou lembrar qual é o osso ali. Eu acredito que seja o osso etimoide e o osso etimoide ou esfenoide, agora eu não vou lembrar. E já logo em cima já está o bulbo olfatório, né? Então é um osso do crânio, né? E logo do outro lado dele já está o encéfalo. Então é uma comunicação muito rápida, né? Uma coisa assim praticamente instantânea. Vão formar diferentes glomérulos. Esses glomérulos vão juntar as sensações de diferentes neurônios sensoriais e levar para o trato olfatório. Vão formar nos bulbos, aí vão fazer comunicação com o neurônio secundário, que vão levar pelo trato olfatório. Trato olfatório são esses neurônios secundários formando aí um nervo que vai para o córtex olfatório, tá? Então, a gente tem vários neurônios captando, mas eles vão concentrando as suas percepções num feixe só, né? Até chegar no córtex. E lá no córtex, essas percepções vão sendo interpretadas em diferentes odores. André, quando tem um trauma do nariz, então é afetado por isso? Você bate assim, automaticamente você já sente um... Às vezes nem sangra, mas você sente aquele cheiro de sangue? Sim, porque você tem microsangramentos, né? E você sente aquele aroma. Por que nariz entupido não deixa a gente sentir cheiro? Quando a gente está com o nariz entupido, a gente não sente o cheiro. Eu nunca pensei sobre isso. Acredito que pela a gente não conseguir respirar, então não consegue passar por todos esses processos, né? Qual o processo, basicamente? É esse de entrar pelo... chegar a informação até o bulbo, né? Esse estímulo aí não deve chegar até lá. Tem um bloqueio, né? Quando a gente está com o nariz entupido, o que a gente tem aumentado? A secreção Secreção. deve entupir. Literalmente. A secreção, ela bloqueia o acesso, as moléculas odoríferas, né, são captadas pelo nosso nariz, né, tem que viajar aqui até o meato esfenoetimoidal, onde está o epitélio gustatório, olfatório. Desculpa, gente, epitélio olfatório. Se a gente tem muco na cavidade nasal, essa molécula odorífera ela encontra essa barreira de muco e não deixa chegar sequer aos neurônios do epitélio olfatório. É só um bloqueio mecânico mesmo. E você viu sobre aquela moça que cheirou pimenta e entrou em coma? Sim, mas aí ela tinha, na verdade, alergia, né? Provavelmente. É um componente da pimenta que ela nem sabia que tinha alergia, né? Pois é. E aí, como é uma substância química, ela tem contato, né, com as células do... Não necessariamente com as células do epitélio odorífero, não. Do epitélio olfatório, não, tá? Pode ser com outros tipos celulares que ela tem ali no nariz, na cavidade nasal. Porque aí é a resposta imunológica que foi induzida, não foi uma resposta do sistema nervoso. Entendi. Não foi uma resposta neurológica, foi uma resposta imunológica. Tá? Mas realmente são as mesmas substâncias químicas, né, que ela inalou e que gerou esse processo alérgico aí nela. Então, mas é uma coisa tão simples você inalar alguma coisa que jamais você vai pensar que vai gerar isso tudo, né? Mas é porque a gente
A gente nunca sabe, na verdade, né? A gente só descobre que tem alergia quando a gente tem algum sintoma, né? Tem pessoas que têm alergias olfatórias, né? Que as células da cavidade nasal são sensíveis, mas que normalmente vai desenvolver uma rinite, né? Algum processo mais suave, uma resposta inflamatória mais suave. No caso dela foi bastante sistêmico, né? Ela tinha realmente, então, muitos anticorpos da classe IgE para aquele tipo de molécula que ela inalou, e aí a resposta foi mais severa. Uma fatalidade mesmo, uma coisa bem incomum. Sim. E a COVID? Uma coisa interessante também. As nossas moléculas olfatórias, nossos neurônios olfatórios, eles são regenerados a cada 2 meses aproximadamente. Então, um neurônio olfatório, deixa eu só fechar aqui, gente. Um neurônio olfatório, ele tem mais ou menos 2 meses de duração. Conforme ele vai perdendo aí a sua atividade, sua capacidade de sentir os aromas, né, de reagir com as moléculas e tal, ele vai morrendo, vai ficando senescente, né, envelhecendo e morre, passa por apoptose e é substituído, né, enquanto isso está acontecendo, outros neurônios sensoriais estão surgindo. Isso diminui com a idade, né? Todo o processo regenerativo, todo o processo de divisão celular, com o avanço da idade, na terceira idade, então, isso vai piorando. Então, muitos idosos vão perdendo a capacidade de sentir os aromas dos alimentos, por conta, não só dos alimentos, mas como tudo, né? Vai perdendo a capacidade olfatória, porque não consegue mais regenerar os neurônios na mesma velocidade que um jovem. Então, os neurônios vão morrendo a cada 2 meses, mas não vão sendo substituídos de pronto, né? Então, vai perdendo essa capacidade olfatória. Então, a gente tem ainda no epitélio células-tronco que vão dar origem a esses neurônios novos. Esses neurônios novos, eles vão formar dendritos e axônios exatamente no mesmo lugar que haviam neurônios antigos. Impressionante, né? Ainda não se sabe o mecanismo que leva a isso, está sendo muito bem, está sendo estudado, mas ainda não se sabe como é que eles se formam exatamente nos mesmos locais dos neurônios que ocupavam antes. Bastante interessante. E a Covid-19, né? A Giane falou aí que perdeu o olfato quando teve Covid. Eu já perdi o olfato quando eu trabalhava fazendo plantão noturno e num dia muito cansativo, numa noite muito cansativa, eu cheguei em casa, peguei um pirulito, fui chupar o pirulito e não senti o sabor de nada. Aí que eu fui reparar que eu não estava sentindo o cheiro. Fui cheirar o pirulito e não sentia cheiro de nada. Né? Então, assim, situações de estresse também podem levar a esses fatores, tá? Mas, enfim, a Covid-19 causou aí a perda do olfato em algumas pessoas. Como que isso acontecia? O vírus da Covid, quando se implantava na cavidade nasal, ou quando se implanta, né, na cavidade nasal, ele provoca uma resposta inflamatória. E essas respostas inflamatórias, elas podem bloquear as sinapses ou podem até mesmo matar os neurônios olfatórios. E aí a gente perde essa sensação. Se essa inflamação estiver só bloqueando umas sinapses ou algumas outras células ali, quando a infecção passa, a gente volta a sentir o cheiro normalmente. Mas tem pessoas que relatam, que tiveram Covid, que relatam a perda de olfato por meses. Por quê?
não só a inflamação induzia a morte dos neurônios, como também impactava no desenvolvimento das células tronco que originavam novas células olfatórias, sensoriais olfatórias. Nesse caso, aí leva-se mais tempo para a pessoa recuperar os neurônios sensoriais e voltar a sentir o aroma das coisas. Tá? Isso tudo por conta da Covid-19. Tem situações também, gente, em que acidentes, principalmente acidentes de moto, que o paciente não usa capacete. Cadê o que eu quero mostrar? Eu botei isso na vareira. Botei da cama ali. Peraí, deixa eu pegar a imagem que eu quero mostrar para vocês aqui, que eu não lembro onde ela tá. Então, aí bate, né? Tem um acidente, bate a cabeça e prejudica justamente a área do córtex olfatório ou do bulbo olfatório, e aí a pessoa não consegue mais sentir o cheiro. Também pode acontecer. Bem, e como que esses sinais são transduzidos, né? Ou seja, amplificados, né? Levados lá do neurônio sensorial até o bulbo olfatório, do bulbo olfatório até o córtex. Primeiro, as moléculas odoríferas, elas precisam estar diluídas no muco que recobre o epitélio olfatório, secretado pelas células de Bowman, glândulas de Bowman, tá? Então, a primeira coisa, as moléculas odoríferas têm que estar naquele muco. Por quê? Ali naquele muco tem substâncias que vão controlar o pH, que vão controlar a temperatura, de como aquelas moléculas odoríferas vão chegar nos neurônios sensoriais, tá? Então, precisa estar diluído naquele muco para chegar até os neurônios sensoriais. Nos neurônios, elas vão se ligar a proteínas receptoras específicas. A gente tem mais de 1000 genes para fazer proteínas receptoras, porém, apenas 400 proteínas receptoras de substâncias odoríferas são sintetizadas pelas células, tá? Então, apesar de a gente ter 1000 genes para proteínas receptoras olfatórias, apenas 400 proteínas receptoras foram identificadas. Isso quer dizer que a gente tem um monte de gene que não usa, né, para a produção de proteínas receptoras olfatórias. Ou quer dizer também que algumas pessoas podem sentir cheiros que outras pessoas não sentem, porque podem ter expressões de genes diferentes entre as pessoas. Tá? Então, podem até sentir cheiros diferentes, né, entre pessoas aí. Cada proteína receptora é sensível a uma faixa limitada de substâncias odoríferas. Ou seja, há uma certa especificidade, como eu já disse antes, né? Então, vai ter uma proteína receptora, né, naquele neurônio e vai reagir com uma substância específica aí do aroma. Esses receptores estão acoplados a uma proteína G, que a gente chama G-OLF. Como que é uma proteína G? Não sei se vocês já estudaram proteína G em alguma outra disciplina.
Já estudaram? Não me lembro. Não? Tá. Proteína G está muito envolvida também, a gente estuda muito ela na atividade do glucagon sobre as células, porque o glucagon, o receptor de glucagon, vocês já estudaram em bioquímica? Ainda não, né? Vocês não devem ter chegado nessa parte ainda não. Já. Já? Do glucagon? Então, o receptor de glucagon, ele é acoplado à proteína G, e às vezes a gente estuda bastante a proteína G nesse efeito do glucagon. Mas também a gente vai ver aqui proteína G nos dendritos. Ó. Aqui são dendritos dos neurônios sensoriais que ficam aqui, ó. Tá? Esses dendritos, na verdade, eles se desenvolvem como cílios. Deixa eu tirar aqui que eu marquei de azul. O receptor olfatório, ele é só essa proteína que fica na membrana plasmática do dendrito. Aqui tem as moléculas odoríferas, e essas moléculas odoríferas uma molécula odorífera vai se ligar a esse receptor. Esse receptor, ele está acoplado a uma proteína G. Está acoplado a uma proteína G. A proteína G, ela tem 3 subunidades, alfa, beta e gama. As subunidades beta e gama são reguladoras. Então, enquanto as 3 unidades estão juntas, a proteína G não tem função, não está funcionando. Mas quando elas se separam, e quando é que elas se separam? Justamente quando o receptor se liga à molécula odorífera. Aí, se separaram, a subunidade alfa, ela vai se deslocar pela membrana, pela parte interna da membrana, e vai chegar até uma enzima chamada adenilato ciclase. Em inglês, adenilil ciclase, tá? Mas a gente em português chama adenilato ciclase. O que a adenilato ciclase faz? Ela pega o ATP, adenosina trifosfato, e transforma em AMP, adenosina monofosfato. Só que não é simplesmente perder 2 fosfatos para transformar ATP em AMP. Esse AMP ele também tem uma forma cíclica. Então, nós chamamos AMPC ou CAMP. O C significa cíclico. Esse AMP cíclico, ele vai desencadear, ele funciona como um mensageiro secundário dentro da célula, ele vai desencadear várias funções. No sistema, na olfação, ele gera a abertura de canais iônicos. Entrada de sódio, de cálcio, ó, entrada de carga positiva, ó. Entrada de carga positiva, saída de carga negativa. Isso é o quê? Vai gerar o quê? Despolarização na membrana. E aí o potencial de ação é gerado de célula a célula. Então a proteína G, ela está relacionada a esses eventos aí da despolarização da membrana. Tá? A gente vai ver... Oi? E aí, essa proteína G, ela sai para sentir então o cheiro. Na verdade, ela só se desloca ali para a adenilato ciclase depois que o receptor interage com a molécula odorífera. Assim, mas ela faz isso para conseguir receber, né, esse olfato aí para a pessoa sentir o cheiro. Na verdade,
ela só desencadeia a despolarização da membrana. Se essa despolarização for suficiente para gerar um impulso, para o impulso se propagar até o córtex, a gente vai sentir o aroma. Senão, a gente não sente o aroma. Mesmo gerando uma despolarização, às vezes está numa concentração tão pequenininha, né, que a gente não vai ter excitação de vários receptores, e aí não percebe tanto o aroma. E a gente também se acostuma com o aroma, né, gente? A gente esqueceu de falar disso. A gente se adapta ao aroma. Se eu ficar muito tempo sentindo o mesmo cheiro, eu paro de perceber aquele cheiro. Mas isso não quer dizer que os meus receptores deixaram de sentir, de captar, que as proteínas G deixaram de despolarizar a membrana. Não. A gente continua tendo essas percepções. O problema é a nossa interpretação. Lá até no sistema límbico. A gente vai se adaptar, vai entender que aquilo é um cheiro característico do ambiente e vai ficar. É isso que faz com que a gente também passe perfume e depois não sinta mais o cheiro do perfume. Igual o cheiro do hospital. O povo fala assim, o cheiro do hospital. Eu não sinto cheiro de hospital. Isso aí, exatamente. Exatamente. Aí depois que você toma banho, que vai pegar sua roupa para botar para lavar, aí você sente. Eu ia dar esse exemplo também, porque realmente, que cheiro é esse que o pessoal fala? Aí quando você vai pegar sua roupa para lavar, você sente o cheiro do hospital. Sim, isso aí. Interessante. São as moléculas químicas que estão ali, né, das medicações, principalmente dos sanitizantes que são usados lá, né, para higienização. E acabam ficando retidos na superfície. Aqui só mostrando como vocês, eu imaginei que vocês não tivessem se lembrando ou não tivessem estudado o AMP cíclico, é isso aqui, ó. O ATP tem 3 fosfatos, né? Fosfato é um fósforo com 4 oxigênios. Então, aqui a gente tem 3 fosfatos ligado a uma molécula de adenosina, que está de amarelinho. A enzima adenilato ciclase, ela tira um pirofosfato. O que é pirofosfato? Pirofosfato é PPI. Pirofosfato inorgânico, que são 2 fosfatos. Então, ela tira os 2 fosfatos aqui, ó. Então, só sobra um fosfato ligado à molécula. Oh, meu Deus, nossa, que coisa mal feita aqui. Só sobra um fosfato na molécula. O fosfato está aqui. E esse fosfato faz uma ligação do oxigênio com um dos carbonos da adenina. Da adenina não, da ribose. Aqui, ó. Isso aqui é que torna esse AMP cíclico. Forma uma ligação cíclica aqui, ó. Isso é o AMP cíclico. Esse detalhe de ter essa ligação ali transforma a AMP, que é uma molécula só um ATP sem 2 fosfatos, em uma molécula reguladora de vários processos, tá? Aí só o último parágrafo aqui para a gente terminar a olfação. O cérebro utiliza informações provenientes de centenas de neurônios sensoriais olfatórios em diferentes combinações para criar a percepção de muitos odores diferentes, exatamente como as combinações de letras criam palavras diferentes, ou como vocês já sabem agora, como aminoácidos diferentes geram proteínas diferentes, né? Então, assim, vários cheiros diferentes vão compor um odor característico. Então, quando a gente sente lá o cheiro da dobradinha, a gente não está sentindo o cheiro só de uma molécula odorífera característica da dobradinha, não.
é o conjunto de várias moléculas odoríferas que está saindo lá daquela panela de pressão e está chegando no nosso epitélio olfatório, e aquela combinação exata das moléculas odoríferas é que nos dá a interpretação de qual substância, de qual alimento está sendo cozido, está sendo preparado. A gente vai ver isso parecido com o paladar em relação à gustação. Só que a gustação a gente tem muito bem 5 qualidades de gostos perceptíveis, diferentes dos odores, que são milhares de odores diferentes. Né? Então, saber a composição de cada um deles é complicado. Tem projetos aí de pesquisas, e até projetos de pesquisas bem avançados, para robôs detectarem aromas. Né? Vão fazendo lá as combinações dos aromas e te diz cheiro de quê. Né? São os narizes eletrônicos, nariz eletrônico. Depois, se vocês tiverem curiosidade, podem pesquisar aí também informações na internet sobre nariz eletrônico. Pessoal, são 9h30, 9h28. Vamos dar um intervalinho, tomar um cafezinho e a gente já retorna? Uns 15 minutinhos? 15 ou 20? Sim. 20. 20 minutinhos? Tá. Vamos dar uns 20 minutinhos de intervalo. Aí a gente passa a falar da gustação. Ô, André, depois eu vou sair mais cedo, porque eu vou levar meu filho no oftalmo, tá? Ah, tá. Tá joia.